Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui no meu canal, Pastor Gilson Paulo Oficial, e nesse momento aqui nós iniciaremos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, essa aqui em referente à lição 4 da revista Restaurando a Visão Familiar, publicada pela editora Central Gospel. E nessa aula aqui, Decoração para Coração, nós abordaremos aqui as questões relativas à adoção, né? A questão ligada a esse universo aí das crianças que estão em espaços de acolhimento e que necessitam de uma família de fato para poder então ter uma vida plena na presença de Deus e se transformarem, em caso aí, bons cidadãos para a glória do Senhor. Aqui, antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita, permita-me aqui falar com você nessa ocasião de algumas questões, né? Está na sua tela aí, né? No caso, né? A lição de número 4, decoração para toda a vida, decoração para toda a vida. É, eu queria falar com você antes de começar a aula aqui sobre essa palestra que eu dei junto com o pastor Edivanei Fernandes, em parceria com o Crente Docente, sobre o tema família e os desafios na pós-modernidade. O desafio da família na pós-modernidade. E nessa palestra eu tratei de 4 assuntos. Primeiro, ética cristã. Segundo, família, o que é pós-modernidade. Terceiro, família à luz da Bíblia. E em quarto lugar, os desafios da família nos dias de hoje. Só a minha parte deu quase aí 4 horas e meia, né, em relação ao conteúdo. E do pastor Divanei Fernandes, ele faz uma análise de cada lição do trimestre, portanto 13 lições, uma análise didática, pedagógica, ainda fornecimento de material em PDF, muitas dicas para você aprimorar a sua aula, e não somente aprimorar a aula, mas crescer, desenvolver, ampliar a sua visão em relação ao conteúdo da Escola Bíblica Dominical, em relação à publicação da editora Central Gospel. De sorte que são mais de 5 aqui, ó, são mais de 5 horas de conteúdo. Você pode investir em você para acessar a plataforma, ou você coloca aí seu QR, a sua câmera, perdão, no QR Code, você vai ser direcionado a uma plataforma e fazer lá o cadastro e ter um investimento de R$ 29,90, ou você pode fazer em 6 vezes de R$ 5,51. Caso você não queira postar agora o celular, aqui na descrição do vídeo tem um link, é só clicar e você será então direcionado a esse conteúdo. Com calma, devagar, você vai ao seu tempo assistindo e crescendo na presença de Deus. Outro sim, também está aí na sua tela aí, essa tarja vermelha, essa legenda, em que consta o meu contato pessoal, né, 984778523. Esse contato serve para você agendar comigo alguma atividade da sua igreja, seja de pregação, palestra, simpósio, enfim, uma atividade, um evento na sua igreja, ou se você também sentir de Deus me abençoar, é só também liberar o seu Pix e ser a bênção para a glória de Deus. Esse Pix aqui, repito, tem dupla função. A primeira é abençoar a minha vida e a segunda também é aprimorar esse canal para você ser melhor servido em nome de Jesus. Vamos lá então aqui pensar na lição de hoje, né? O texto bíblico básico são 3, Salmo 127, parte dele, João 1,13 e Efésios do 1, versículo 3 ao 5, né? Eu vou até ler com você porque é importante se sentir essas verdades bíblicas. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 127, versos 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Veja que no salmo aqui da família, ele coloca essa ideia de filhos como bênção, herança do Senhor, como flecha na mão do valente, né? Como flecha na aljava do valente, de sorte que essa ideia de ter filhos sempre foi visto como uma bênção, porque Deus é aquele que abre a madre.
uma ideia tão hoje combatida, não vou aqui entrar no mérito dessa ideia da maternidade, se bem que caberia aqui, mas fugiria aqui da minha abordagem, né? Hoje em dia a gente vê uma negação do papel de mãe, da maternidade. Muitas mulheres desinformadas e influenciadas pelo feminismo, por uma ideia diabólica, estão não somente negligenciando, como também atacando o papel de ser mãe, de ser genitora, um milagre da vida interessantíssimo do ponto de vista biológico, psicológico, emocional. É realmente essa perpetuação da espécie, é uma grandeza de Deus presente na natureza, na anatomia humana, enfim, né? De modo maravilhoso e assombroso fui formado. Hoje em dia, atacado, inclusive até de modo tão fechatório que uma dessas essas referências, né, do feminismo, chamada Sulamita Firestone, no seu livro A Dialética do Sexo, eu li esse livro, inclusive, né, tá lá a ideia de que compara a gestação, o parto, como defecar uma abóbora, tão demoníaco que é a proposta, e ela propõe até in vitro, a ideia, né, da fecundação aí, de modo artificial. Enfim, né, mas aqui a ideia é que a Bíblia coloca como bênção. O teu filho, a tua filha são bênçãos na mão do Senhor, são heranças do Senhor, e Deus te deu o privilégio de criá-los para a sua glória. E aqui, João capítulo 1, versículo 13, diz também que hoje, os quais que creram no Senhor, está lá no versículo 12, né? Os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui tem a ver com o filho de adoção. Jesus tem o poder de fazer uma criatura que crer nele, uma criatura humana, é claro, né, que crer nele, filhos de Deus, né, por adoção. Aí aqui estabelece já essa filiação nossa com Deus mediante a adoção por intermédio da obra vicária do Senhor Jesus. E nessa esteira da adoção em Cristo, está ali o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, nós somos abençoados em Deus, abençoados em Cristo, por intermédio de Cristo, posição privilegiada, regiões celestiais, assentados com Cristo, isso tudo mediante a decisão de Deus de nos adotar em Cristo. E essa adoção desfrutando de toda a herança, de toda a posição plena e perfeita de um filho legítimo, adotados para exercer, desfrutar da legitimidade de sermos filhos de Deus. O texto áureo está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, o que você faz, o que você vivencia, o que você experimenta, ao final de tudo corrobora com o teu crescimento para a glória de Deus. Aqui, os objetivos da lição de hoje, como sempre, tríplice. O primeiro, entender que todo filho é um presente de Deus, portanto, reforçar, repisar a importância da maternidade, da chegada do filho. O filho é bênção, você deve profetizar sobre ele, amá-lo, instruí-lo, ensinar o seu filho no caminho que deve andar, sempre na administração da palavra de Deus, entendendo que eles são bênçãos do Senhor. Segundo, compreender que a adoção é, antes de tudo, também um ato de amor, uma manifestação de amor de Deus em nós. E terceiro, conscientizar-se de que a adoção é um ato de coragem, um triunfo sobre o preconceito e um gesto que transforma vidas. De fato, nós não somos ainda muito bem assim, instruídos, digamos assim, não há uma cultura brasileira em relação à adoção. E aqui veremos aqui alguns dados sobre isso, e a ideia aqui é que você seja encorajado a manifestar amor,
amor, né? E a adoção é uma das formas dessa manifestação. Vamos aqui com calma, devagar, porque eu sei que é um tema sensível, é um tema pouco abordado, é um tema que desenvolve certa perplexidade e também preconceito, daí a importância de pensarmos nele de modo pormenorizado e permitir com que o Espírito Santo desenvolva em nós uma cultura que ele deseja fazer para com cada um de nós. Tá aqui, ó. O número de crianças que precisam ser acolhidas cresce ano a ano, por conta da pobreza, da gravidez indesejada, da violência doméstica. São situações que fazem com que esse aumento de crianças que necessitam de acolhimento cada vez mais crescente. Aqui a ideia de acolhida não necessariamente adotadas, né? Acolhida, que ficam abrigadas nas ditas casas de acolhimento, inclusive até de modo temporário em algumas casas residenciais com a chancela legal judicial. Essa ideia aqui de acolhimento são as que são levadas para as casas acolhedoras, que nós chamamos de orfanato, né? Uma das formas de ideia. São crianças que perderam a tutela dos pais, ou foram entregues nos lugares para serem já abrigadas. Isso numa casa de abrigo. Aqui não estou falando aqui de crianças infratoras, mas sim crianças que estão na casa de acolhimento. Portanto, crianças órfãs ou abandonadas, ou que saíram da casa dos pais por conta da violência, estão de modo temporário nas casas de abrigo, nas casas de acolhimento, e cada vez mais isso cresce, né? E nesse papel aqui a importância, inclusive, do conceito tutelar para visualizar as múltiplas violências que a criança sofre, criança adolescente. Haja visto, inclusive, temos uma lei complementar, que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que veio à tona exatamente para poder atentar para as demandas, as necessidades do universo infantil e da criança, em que muitas são vilipendiadas, violentadas, abusadas. Tem, infelizmente, uma gama enorme de crueldade que se pratica em relação ao universo infantil, que cabe a nós adultos atentarmos para isso. Veja aqui, de modo bem rápido, bem superficial, os dados oficiais, retirados da Agência Brasil, os dados do governo federal para nós em relação ao universo da adoção. Vamos lá aqui por parte. Existe, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, e no CNJ tem lá um Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Esse Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento que é responsável pela essa questão vinculada à adoção e todos os dados presentes e que são recorrentemente atualizados no Sistema Brasileiro Nacional de Adoção e Acolhimento. Veja aqui uma tabela aqui de modo bem resumido, porque aqui caberia horas para analisar esses dados, verificar, pontuar as 1000 situações envolvendo esses dados. Não é a pauta agora, é somente que citar em termos de curiosidade. Caso você queira aprofundar essas questões, é só acessar o site do CNJ e você vai abrir lá na aba do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Aí tem aqui os dados. Crianças hoje acolhidas, ou seja, que vivem nas casas, nos serviços de acolhimento. Tem 32.844, dado aqui atual, quase 33 mil crianças que vivem hoje nos serviços de acolhimento. Desse universo aqui tem aqui alguns dados. Aqui, crianças disponíveis para adoção, 4.493. Crianças estão disponíveis para serem adotadas, que já passaram as etapas iniciais. Vejam, quando a criança sai do ambiente familiar, em que o pai perde provisoriamente a tutela, verifica se ela vai voltar ou não, atendendo para as mudanças, enfim, a ideia de
né, de inclusive consciência dos pais, atentar para a própria vontade da criança, porque às vezes, infelizmente, ela mesmo sendo em casa agredida, ela sente falta do ambiente familiar e acaba querendo voltar, e a sua vontade de alguma forma também é respeitada, há esse acompanhamento, né, para ver se os pais serão reincidentes na violência e tudo mais e tal. Caso seja recorrente, ele perde de modo definitivo a guarda da criança, aí então ela acaba entrando já no sistema de adoção, essa busca para uma nova família, que não se pode durar muito, né? Há um tempo estabelecido por lei, de acordo com o ECA, normalmente é de 1 ano e 8 meses para que isso de fato aconteça, que infelizmente nem sempre acontece, sobretudo quando essa criança já está caminhando para a fase da adolescência, dificultando cada vez mais a sua adoção. Você pode pegar os dados oficiais desse universo aí de 33 mil crianças, a maioria é acima de 10 anos para cima, né? De 10 até aos 17, que teve com a adolescência, porque quando mais nova, mais jovem, ainda há interesse de algumas famílias de adotar. Cresceu, ficou mais idosa, dificulta mais essa questão de encontrar uma família acolhedora, né? Então, aqui, crianças disponíveis para adoção, quase 4.493. Crianças disponíveis para busca ativa, ou seja, são aquelas crianças que você já pode estabelecer contato, verificar se vai acostumar, aqueles contatos iniciais que se tem, né, com a criança, desde que a família já tenha passado pelo processo, né, de preparação para ser uma família adotante, que aqui é uma outra história. Aqui, né, assim, a criança pode agora começar a tramitar, já que de fato os pais perderam aí a sua proteção, né? Aqui avançando aqui, crianças em processo de adoção, já estão no processo, os pais já perderam de fato a sua tutela, a sua guarda, já passou todos os trâmites para de fato legitimar esse processo de adoção, e as famílias já tiveram os contatos iniciais com essa criança e está só tramitando o processo para que ao final seja deferido ou não em relação à adoção. Nesses trâmites, já na fase final, digamos assim, já temos aí quase 5.500 processos tramitando para adoção, né? Crianças adotadas a partir de 2019. Ó, no Brasil, quase 20 mil crianças, 18.232 crianças foram adotadas a partir de 2019 para cá, dados atuais, né, recentes. Crianças reintegradas a partir de 2020, 43.850, ou seja, crianças que foram retiradas, né, do ambiente familiar por conta de violência, mas de alguma forma foram reintegradas ao ambiente da família. Então perceba que esse número aqui de 32.840 de crianças que acolheram é um número muito assim flexível, não, muito mutável, dinâmico, por conta desse universo aí de movimentação constante das crianças, porque no Brasil de fato assim, há muita violência em relação à criança infantil, né? Violência em relação ao universo infantil. E aqui você pode contar questões mais sérias, desde estupro, de pedofilia, de agressão física, até de tráfico infantil de crianças. Aquele filme agora recente, né, que está aí até na moda, O Som da Liberdade, que mostra esse tráfico de pessoas, inclusive tráfico de criança para a prostituição desde a sua fase infantil, a barbaridade. O próprio senador Magno Malta, que relatou a CPI da pedofilia, na qual foi escrachado toda essa dinâmica de pessoas importantes envolvidas nessa questão da violência sexual contra as crianças. A própria ministra Damares, então ministra dos Direitos Humanos, da Criança e da Mulher, trouxe à tona toda a dinâmica relativa à violência, sobretudo no contexto do norte do Brasil, né? Dos estados do norte do Brasil, como esse tráfico, essa prostituição infantil ainda é uma tônica ainda presente, infelizmente, é um mal a ser vencido, digamos assim, né? Então, crianças aqui, crianças
adotadas a partir... Tá, aqui, ó. Crianças reintegradas a partir de 2020. Quase 50 mil crianças. Pretendentes disponíveis. Ou seja, pais, famílias ou pessoas, aqui veremos que quem pode adotar, pessoas ou famílias que já estão oficialmente já liberadas para adotar, né? 35.842 famílias, pessoas que já estão habilitadas, disponíveis para adoção. E casas de acolhidas, orfanatos e entre outras, casas de acolhida ou serviço de acolhimento, nós temos 6.573 unidades de serviço de acolhimento, né? Nesse site aqui, depois você vê lá com mais calma, porque esse mapa aqui é um mapa interativo, que aqui infelizmente eu não pude aqui mostrar para você, a não ser que eu compartilhasse aqui a tela. Também poderia fazer isso com você aqui, mas resolvi não compartilhar porque iria me estender demais aqui na análise dos dados. Aqui tem aqui a distribuição desse universo de 32 mil crianças em relação ao Brasil, né? E realmente o estado de São Paulo, ele é o estado que mais tem pessoas para adotar e também crianças disponíveis para esse processo. Portanto, claro, né, é o estado mais populoso do Brasil, portanto, ainda tem essa questão vinculada à criança que estão nesses serviços de acolhimento. Pessoas que envolvidas com drogas, né, a cracolândia muito forte e tal. Então, esse universo humanitário chocante, doloroso, que ainda está presente em nossa nação, né? Vamos aqui avançar em nome de Jesus, porque é o tempo hoje, né? Mais de 5 mil processos de adoção, conforme já disse, dos quais 300 envolvem grupos de irmãos, às vezes uma família quer adotar outros irmãos também, né? Para ter todo mundo junto, que também é mais um agravante, mas aqui percebe-se que tem 300 nesse universo. Desses quase 5 mil, ou mais de 5 mil, apenas 73 deles envolvem crianças, adolescentes, melhor dizendo, acima de 16 anos. A maioria tudo abaixo, claro, eu repito aqui, vai chegando na fase já de 16, 17, 18, vai ficando na fase mais adulta, aí as famílias ficam com receio de adotar por conta já de ter uma conduta já cristalizada. Infelizmente, esse universo acaba sem essa criança que já passou a vida inteira, sem ter uma família de maneira saudável, entrou na fase da adolescência e agora também, né, cada vez mais alijada, e daqui a pouco vai ter que tocar seu barco sozinho, e é uma situação realmente muito complicada. Desses mais de 5 mil, menos de 15% são de crianças negras. Também que tem uma questão aqui de pauta, né? Esse olhar muito voltado para a criança não negra. As crianças negras acabam ficando ou perfazendo um percentual menor em relação às outras. Aqui vale ressaltar, né, que nesse universo da pobreza, não tem como negar isso, atinge né, a população negra, até porque o Brasil é notadamente negro. E a pobreza no Brasil tem cor, e a cor dela é negra. Isso não é nenhuma ideia aqui de esquerdista ou algo do tipo, não. Aqui a gente tem que mostrar que tem esse lastro histórico da escravidão que ainda permeia a nossa sociedade, sem entrar aqui na dinâmica da apropriação indevida, o discurso da negritude ou algo que o valha. Aqui são dados oficiais. O que a gente precisa fazer é termos oportunidades independentemente da raça, né, da cor de pele. E isso também vale também até para a própria pauta da negritude, que vê o branco como uma questão, como inimigo em potencial. Aqui é uma outra ideia, uma outra história que caberia um tempo maior para pensarmos sobre as dinâmicas, né, do racismo no Brasil e mostrar para você que não há racismo estrutural. Aqui outra discussão. Aqui, mais de 35 mil pessoas ou famílias estão dispostas a adotar. Isso vale dizer que para cada criança temos 7 famílias em busca, né, Mas aí tem aquele processo de adaptação, de perfil, né, de interesse dos pais e tal. Assim, por mais que tenha numericamente esse universo, na prática as coisas não são bem assim, né? Enfim, 90% dos adotados não tem problema de saúde mental, seja física ou mental.
é um dado também importante. As crianças que têm necessidades especiais também ficam alijadas desse processo. O percentual realmente é muito baixo para adotar crianças com necessidades especiais. De acordo com a fonte aqui, Agência Brasil. Vamos lá aqui avançar. Lembrando que o combate ao aborto deve ser também acompanhado pela consciência adotiva. Aqui é uma frase que eu coloquei, né? Lembrando que o combate ao aborto deve ser acompanhado de uma consciência adotiva. Somos contra o aborto, e é correto, é bíblico, a favor da vida. Um absurdo o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, em que a ministra Rosa Weber, agora já jubilada, votou favoravelmente para abortar criança com 12 semanas de gestação, um absurdo. O atual presidente do STF, o ministro Barroso, tirou de pauta, não disse que vai colocar agora por enquanto, mas é porque é uma pressão, né, tanto do Congresso, da população brasileira, que é contra a ideia abortiva. Mas também temos que pensar no que fazer com essa criança que vem a esse mundo de maneira indesejada, digamos assim, né? A Igreja do Senhor não pode ser indiferente ou simplesmente virar as costas a este desafio tão urgente, tão urgente. Vamos aqui avançar. Adoção é mais do que um processo, é um ato de amor. Assim, eu estou com muita vontade de dar essa aula aqui, porque tem coisas que acontecem conosco, Deus sabe por quê, não vou entrar aqui no mérito pessoal, né? Mas o fato é que a adoção é mais do que um processo, é um ato de amor. A adoção é um ato de amor que nasce no coração de um casal e se perpetua na vida da família. Portanto, né, é uma questão da vida do casal, quando de fato quem quer adotar é uma família, do casal, né, do homem e da mulher. E é claro que entra também a questão aqui também dessa universo aí da relação homoafetiva, que também cresce essa busca para adotar crianças, haja vista que um casal homo não perpetua, não tem filhos, eles em si, aí, então adota como processo aí para ter um filho adotivo, porque biologicamente não consegue gerar. Esse aqui é um dado científico, ponto. Então, assim, mas aí tem uma questão de acordo entre o casal, não é uma questão deliberada, unilateral, é uma questão em conjunta, é uma consciência que vai desenvolvendo na vida familiar ao ponto de decidirem de modo conjunto adotar uma criança, né? A base para a adoção está de fato no amor, né? A vontade de ser pai, a vontade de ser mãe, de exercer a maternidade e de oportunizar aquele abandonado um lar, e nesse lar facultar condições para que ele tenha uma vida sadia e saudável na presença do Senhor. Diz lá o texto bíblico: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Já lido aqui no texto inicial. Adoção, uma ação ou efeito de adotar, de acolher legalmente como filho. Portanto, adoção é um ato primeiramente legal. Aqui eu ressalto aqui a importância do ato legal e vou gastar um tempo com isso com você, porque não se pode adotar de qualquer maneira, de qualquer modo. Não tem a ver com uma questão, tive vontade, a pessoa está precisando e tal, né? Tem que atentar para as leis pertinentes ao caso, porque a adoção não é filho de criação, não é caridade, é uma questão complicada. Muitas famílias sofrem de várias formas, emocionais, psicológicas, financeiras e tal, por conta de uma questão equivocada, por não atentar para as normas, as ações normativas desse universo da adoção, e se apropriam indevidamente de uma criança e acabam, ao final do processo, sofrendo dores terríveis, tá? Assim,
além de aproveitadores, pessoas que querem extorquir, e a questão também legal, né? Assim, é uma questão séria isso aqui. Imagina se qualquer pessoa pudesse pegar alguém para criar. Ninguém vai sequestrar a criança. Então, portanto, se você deseja adotar, é importante você atentar para as leis. Há pesquisas que apontam que mais de 60% das pessoas que desejam adotar não querem seguir os trâmites legais. Tá? É um problema sério. Um ato maduro e consciente de exercer a maternidade em amor e compromisso. Veja aqui, eu fiz questão de salientar a palavrinha madura e a palavra consciente. Não deve ser uma decisão tomada por impulso, né, ou por qualquer outro motivo. É de fato uma decisão madura e consciente, porque a adoção é para a vida toda. É para a vida toda. É de fato tornar uma pessoa, o seu filho, do ponto de vista legal, em todas as esferas. Portanto, tem que ser uma decisão em concordância, né? Não pode ser uma ação, aqui repito, unilateral. E essa prática da adoção não é nova. Eu aqui vou começar a ver com você aqui agora esse aspecto legal e vou dar uma ênfase nele. Né? É uma questão antiga. Quando, na antiguidade, a família, os pais não tinham filhos, buscava-se saída para isso. E duas formas para tanto. A primeira era oferecer uma escrava, quando tinha um ambiente de escrava, né? Como Agar de fato fez com Abraão, teve lá Ismael, aí, portanto, né, tinha relação com a escrava, ou se casava com uma outra mulher, o caso mesmo de Penina e Ana, no caso de Eucana, lá de Samuel, né, tá lá 1 Samuel capítulo 1 e 2, ou no caso em que a pessoa adotava de fato um filho de outrem. Então, três ações: dava-se a escrava, casava-se com outra mulher ou adotava um filho de alguém, de modo deliberado. Foi o caso, inclusive, que Abraão disse em relação a Eliezer. Desejava um filho, já estava com a idade avançada, bem como Sara. Ele disse, não, o que vier de Eliezer será o meu filho. Aí Deus disse, não, vai ser da tua própria entranha. Mas ali era uma prática comum, recorrente na antiguidade, adotar um filho de um escravo e colocá-lo no patamar de herdeiro, tá bom? Aqui, veja aqui que nessa ideia aqui de Abraão, aqui eu estou falando do ano 2100 a.C., a gente percebe depois já em ano 1800 a.C., portanto século 19 a.C., na própria Mesopotâmia, surgiu um código famoso, que é o Código de Hammurabi. Nesse Código de Hammurabi, encontramos até menção, legislação em relação à adoção. Eu vou só ler para você aqui, para você sentir um pouco esse universo aqui da antiguidade do século XIX a.C. Só ler aqui rapidinho, ó. O Código de Hammurabi. Hammurabi foi um imperador babilônico, tá? Do século XIX, XVIII a.C. Diz assim, ó, o artigo tem mais de 200 artigos. Aqui, ó, 185. Se alguém dá seu nome a uma criança e a cria como filho, este adotado não poderá mais ser reclamado, passa a ser dos pais. Ó. Se alguém dá o seu nome a uma criança e o cria como filho, este adotado não poderá mais ser reclamado. Se alguém adota como filho um menino e depois que o adotou, ele se revolta contra o seu pai adotivo e sua mãe, este adotado deverá voltar à sua casa paterna. Porque se esse adotado for um rebelde, quem adotou poderia devolvê-lo. Né? Seria essa a ideia. Portanto, não havia aqui segurança para, né, esse adotado, que hoje tem um termo diferente. Tá? Se o filho de um dissoluto, um pervertido, ou de uma meretriz, diz a seu pai adotivo ou a sua mãe adotiva, tu não és meu pai ou minha mãe, dever-se-á cortar-lhe a língua. É claro que o Código de Hammurabi segue o princípio italiano, olho por olho e dente por dente. Se um filho espanca seu pai e se lhe deverão se um filho espanca seu pai, se lhe deverão decepar as mãos. Aqui se aplica a filho como um todo, mostrando aqui como a relação pai e filho era de fato uma relação difícil, que nesse caso aqui se aplicava também ao próprio filho legítimo, né? Digamos assim. Vamos lá aqui avançar. Ó, adoção no Brasil. No Brasil houve
né, várias leis dentro do ordenamento jurídico ao longo da sua história. Veja, colônia, império, Primeira República. Na colônia e império, basicamente se adotavam os princípios praticados no próprio reino de Portugal. Já no primeiro império, né, aí pós-proclamação da República, começa então a estabelecer leis mais diretas no Brasil em relação ao processo de adoção. E aqui eu vou cortar aqui o processo, porque não é aula de história, mas eu fiz questão de pontuar com você algumas questões, até para dar uma noçãozinha aqui básica de como era a concepção do universo de adoção. Aqui, ó, esse Código Civil de 1916, com base na Constituição da Primeira República, somente acima de 50 anos e sem filhos que alguém poderia adotar. Então, imagina, só poderia adotar uma criança alguém com mais de 50 anos e se não tivesse filho. Caso tivesse menos de 50 e com filho, não poderia adotar. Aí então foi se aperfeiçoando. Já em 1957, acima de 30, já reduziu de 50 para 30. Pode ter filhos, já ampliou mais o leque de possibilidades. A herança para o adotado, questionada. Ele poderia não ter direito às mesmas heranças do filho legítimo, um problema para quem estava sendo adotado. Portanto, uma relação de discriminação dentro do ambiente familiar. A lei de 1965 poderia anular a certidão anterior, caso tivesse. Ou seja, se esse menino fosse filho de alguém reconhecido, já lavrado, com certidão de nascimento, poderia cancelar a certidão e fazer dele, de fato, um filho legítimo da família adotiva, né? Adotiva. Agora aqui, ó, já na Constituição de 88, que é mais recente, essa aqui tem um grau de mudança brusca, porque nela acaba tendo um olhar para a criança. Até então, basicamente, se olhava para os pais. Agora se olha para a criança. A vontade da criança e do adolescente agora está em xeque, está em voga, está em alta, está em destaque. Essa necessidade da criança, que é a ideia do efetivo benefício para ela, ou se apresentar reais vantagens ao adotando. É a ideia da proteção integral, que essa proteção integral para a criança expressa nessa lei complementar que chamamos de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Constituição Federal de 88, no seu artigo 227, né, acaba com a diferença entre filhos. Quando uma criança é adotada, ela passa a ter todos os direitos igualitários à criança legítima, né? Ao filho biológico. Ela tem todos os direitos. Tem a mesma condição de filho. Aqui é a expressão técnica. A mesma condição de filhos. Não tem nada que o torne inferior ao filho biológico. Ele passa a gozar de modo legal todos os direitos de filho. É de fato um filho adotivo, mas é um filho pleno, né? Um filho com todos os direitos, que não pode ser inclusive discriminado por ser um filho adotado, né? Aqui, na Constituição de 88, já nesse artigo 227, previa a criação de uma lei complementar, de um desdobramento do artigo. Esse desdobramento complementar, de fato, veio à tona o ECA, né? Aí, claro que uma lei complementar tem toda uma dinâmica própria de aprovação no Congresso. Tem que ser maioria qualificada, né? Qualificada, maioria absoluta. Portanto, a presença da metade do Congresso presente no fórum mais um, né? Para ter uma maioria qualificada, né? Diferente de uma lei ordinária que precisa de maioria simples. Aqui é uma discussão, não vou aqui estar no mérito porque não é a nossa discussão aqui agora, né? Aqui, ó, ECA 1990, o interesse do menor agora sim em voga. Antes do ECA tinha lá a lei o Estatuto do Menor, que era mais para infrator do que para o menor em si, né? O interesse do menor, proteção integral, efetivo benefício da criança e adolescente, apresentar reais vantagens ao adotando.
Aqui veja que aqui a palavrinha agora, né, é adotando, né, adotando em relação à criança, né, adotando. Lei 12.010 de 2009, maior que 18 anos, independentemente do estado civil. Hoje em dia, quem pode adotar? Uma pessoa maior de idade, maior de 18 anos, independentemente de ser casada ou não, independentemente do seu estado civil. É maior de 18 anos, né? Passou pelo processo, pelas etapas que legitimam torná-la a pessoa um potencial, né, adotante. Ela em si, então, pode ter acima de 18 sem ser casada. Hoje em dia não há mais essa obrigatoriedade de idade como é entre 30 e 50, e bem como ser casada ou não. Daí abriu um leque também, inclusive, para a própria, né, o processo de adoção por casais homoafetivos, tá? Vamos aqui avançar. Olha só, o adotante deverá, aqui veja que o termo aqui é interessante, que é, ó, adotando se refere à criança, é o adotando, né? Agora, o adotante refere-se à pessoa que adota. O adotante deverá demonstrar, veja, ele tem que demonstrar. Quem vai reconhecer isso? É pelo processo, pelas etapas que ele passa, né, para verificar de modo inequívoco a manifestação da sua vontade para ser um adotante. O adotante deverá demonstrar inequívoca manifestação de vontade. Essa constatação respeita a orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é a lei número 8069 de 1990. É a lei 8069-90, que é o Estatuto da Adolescente. Nesse estatuto, lá no capítulo 3º, é um capítulo que versa sobre do direito à convivência familiar e comunitária. É um capítulo inteiro que versa sobre do direito à convivência familiar e comunitária. Nesse aqui capítulo você tem a questão da, né, tem aqui a questão da guarda, da tutela, a questão da adoção, são vários artigos que vai desde do 28 ao 52, artigo 28 ao 52D, que tem a ver com esse bloco aqui, com esse bloco, né, esse bloco do direito à convivência familiar e comunitária, né? Aí que você tem aqui a terceira seção, porque esse capítulo tem 3 seções. A terceira seção, que aqui você vai encontrar sobre a adoção, tá? Mas o capítulo inteiro tem a ver com o direito à convivência. A criança tem o direito de conviver em família. É um direito dela. Tem o direito de viver em família. Ela não pode ficar no abrigo ou, né, no sistema de acolhimento por muito tempo. A lei prevê, no máximo, 1 ano e 8 meses. Vamos lá aqui, viu? Eis os artigos 42. Botei aqui só aqui alguns aqui para sentir aqui, né, o ECA, a gente não pega lá para ler, né, para sentir. Botei aqui 3 artigos. Vamos lá aqui ver, ó. O artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Artigo 42. 3. A adoção será deferida ou aprovada quando apresentar reais vantagens para o adotando, para a criança ou adolescente, e fundar-se em motivos legítimos, né? Claro, ou seja, só será deferida se a vontade constatada seja a vantajosa para a criança e para o adolescente. Não tem a ver com a vontade dos pais, né? Mas sim da criança, que aqui no caso aqui, o nome aqui é do adotando. A adoção depende do consentimento dos pais biológicos ou do representante legal do adotando. Alguém que estiver ali com a sua guarda, com a sua tutela, né? Senão não tem como você adotar. Se o pai não quer que seu filho seja adotado, ninguém vai tomar lá força, né? A não ser que tem aqueles casos também, evidentemente, que o juiz trava por conta de recorrentes violências que a criança passou no ambiente familiar e por conta disso os pais perderam a guarda, aí então tem um processo de liberar a criança daquele ambiente hostil e opressor, tá?
Adoção, um gesto que transforma vidas. Muitas vezes, para os pais adotivos, não conhecem a família de origem, né? Não conhece, claro. Quando se sabe, é um problema menor ou maior, dependendo, mas tem casos que não se sabe. A criança que passou por algum tempo com a família biológica ou uma instituição de acolhimento, ela trará isso consigo na sua experiência. Portanto, caberá ela ter essa fase de adaptação às normas, né, à conduta da família de maneira saudável, né? Os pais, portanto, que adotaram, devem dizer a verdade o quanto antes para o filho adotivo, de modo que do mesmo modo, né, adotivo, do modo que os filhos biológicos, ou seja, perdão aqui minha confusão, os pais devem contar o quanto antes para a criança que ela foi uma criança adotada, né, e tratar essa criança da mesma forma que trata os filhos biológicos, tá bom? Para minimizar a situação. Adotou, o filho é seu, segue com todos os direitos. Aqui repito que, como o processo para adotar é um processo longo, demorado, aí há aquelas pessoas que querem fugir dos trâmites legais, que é um problema. Em uma pesquisa realizada, que não achei uma recente, não achei, em 2008, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, apenas 35% afirmaram que, caso desejassem adotar, buscariam uma criança por intermédio dessas varas responsáveis pelas crianças, enquanto 66% recorreriam aos hospitais, maternidades ou abrigos, né? Já vai lá direto e pegando de maneira assim ilegal. Agora sim, que para fechar essa reflexão, a adoção e suas etapas. Você decidiu adotar uma criança. O que fazer? Qual o caminho? Qual os passos? Aqui são 9 passos. Eu vou citar para você para fechar aqui essa observação e essa observação panorâmica. Primeiro, decidiu, vá, né, a um fórum, a uma vara da infância e da juventude mais próxima da sua casa. Aqui eu moro aqui em Jacarepaguá. A mais próxima aqui de mim aqui seria lá em Cascadura, perto de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro aqui, resido. Segundo lugar, ao ir lá na vara, vá, mas leve as documentações necessárias. No site do CNJ, você encontra lá os documentos necessários para você fazer o cadastro, né? Aí, uma vez levando a documentação, ela passa pela análise documental pela Justiça, em acompanhamento aqui com o Ministério Público. Vai ser analisada se a pessoa, né, a ficha corrida da pessoa, se tem algum problema na justiça e tal. Se não tiver nenhum problema, tudo ok, essa documentação, esse pente fino que se faz da parte documental, aí vai então para a terceira etapa. A terceira etapa é a avaliação. A pessoa passa por uma equipe, né, interdisciplinar, interprofissional, uma abordagem multidisciplinar, psicólogo, pedagogo, advogado, né, assim, jurista, porque o judiciário, né, acompanha a miúdo esse processo, a pessoa vai passar para ver se tem estrutura, para ter, né, saber o perfil e tal, a intenção, porque vai que a pessoa que levou o documento tem uma vida judicial sem problema, mas é um pedófilo, né? E aí? Alguém que está lá interessado em pegar e maltratar uma criança, como tem muitos casos desse. Enfim, é uma situação complicada, né? Então, ela passa por uma avaliação por uma equipe multidisciplinar. Veja aqui o critério, visando salvaguardar, proteger a criança. Aí sim, essa pessoa que passou pelo crivo da avaliação, ela vai buscar, portanto, uma habilitação, fazer de fato um curso, né? A habilitação vai passar pelo programa de preparação para adoção, de acordo com a orientação do ECA. Ela vai aprender a dinâmica, saber as situações, esse universo de como tratar a criança. Ela é educada, ensinada, preparada para poder receber a criança no lar e receber de maneira amorosa, com amor. Quinto, análise do requerimento pelo judiciário. Uma vez passando pela habilitação e foi aprovada, então aí o judiciário vai deferir ou não essa habilitação. Uma vez habilitada, aí sim ela vai poder agora entrar no processo para poder encontrar o seu filho ou a sua filha
portanto, eu vejo que é uma etapa que vai se consolidando uma consciência, uma preparação psicológica para a chegada da criança. É quase que como se fosse, de fato, um parto, né? É um processo de gestação que culmina com um parto de verdade. Isso também é importante, esse tempo psicológico, para poder criar e concretizar o desejo de adoção. Então, tem a análise do requerimento, que é o documento que é enviado pelo juiz. Então, deferiu, ok, segue então o próximo passo. Ela passa a ser agora inserida, né, o ingresso, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento após o deferimento. Que, de fato, esse Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento tem todos os dados da criança, enfim, toda essa movimentação que pode orientar, ajudar nesse encontro entre criança e pais. Sétimo, buscando uma família para criança e adolescente, de acordo com o perfil, com a vontade dos pais e tal, enfim, aí começa então a ter esse... Achou uma criança que satisfaça, que tem a ver com o perfil, né, ou com esse encantamento, ela pode ter já esse contato primeiro. São passeios pequenos, curtos e monitorados pela justiça, para ver se tem esse vínculo afetivo, digamos assim, entre a criança e os pais adotivos, né? Então, assim, veja que é uma coisa que vai aos poucos, né? Quer dizer, depois desse contato, assim, não, realmente gostamos, tá, a mãe, aquela coisa toda, houve aquele vínculo afetivo, né? Então, outra etapa, construir novas relações, estágio de convivência. No estágio de convivência, a criança pode passar na casa dos pais 90 dias. Se nesses 90 dias, até, né, se demonstrou que tem de vontade, que de fato ama, que a criança gostou, a criança tem, né, deu o aval favorável a ficar, porque se ela não quiser, não fica, tá? A vontade dela é respeitada, né? Essa criança que tem a consciência de dizer sim e dizer não, né? Claro, evidentemente, né? Então, aí sim, passou essa fase, aí sim, uma nova família, tudo certo, houve esse casamento, houve esse vínculo afetivo, o magistrado, o juiz profere a sentença favorável. Aí, se tudo no trâmite normal, foi favorável, então leva a documentação para emitir a certidão de nascimento da criança, tal, de filiação, e ela passa a ter todos os dados, ou todos os direitos, perdão, de um filho legítimo, tá? De um filho. Não tem essa coisa. Aí adotou, lavrou, passou, o filho de fato agora tem todo o direito de filho legítimo, inclusive de herança, de tudo. É um filho de verdade, adotivo, mas com toda pé de igualdade de um filho biológico, essa que é a palavra, né? Então, esse é o processo. Assim, a minha oração é que, se você tem condições, se você tem vontade, não é só porque você não pode ter filhos. Esse é um dos motivos, não o único. Tem muitas pessoas, nem tem no mérito aqui não, muitas pessoas que têm condições, mas não fazem, né? Ignoram. E, pasmem, eu botei no Google aí, adoção, faz aí um teste, adoção. Ao colocar a primeira sequência, uma lista de sequência é adoção de animais. Há uma busca maior para adotar animal do que pessoas. Né? Bota lá, adoção. Aí tem uma adoção de cães, de cachorro, né, de gato, de tal, não sei o que, até passar adoção significado para chegar em criança. A busca de fato não é para adotar criança, tá? Assim, é um universo que há um silêncio sepulcral em relação a isso. Ainda bem que no Brasil ainda tem até, né, um número relativo de famílias que desejam adotar. Só que aí, nessa esteira, em função inclusive do próprio 2011, com o reconhecimento de família, de união homoafetiva, muitos também casais gays estão buscando nesse universo para adotar uma criança, né? Cada vez mais crescente essa questão. Aí só daqui a pouco, com pesquisas mais acuradas, saberemos que tipo de situação uma criança que cresce num ambiente homoafetivo desenvolve em relação a uma criança que cresce num ambiente heterossexual. Aqui é uma outra discussão. Essas informações você encontra na Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ. Espero que você tenha gostado aqui dessa aula aqui, né? E que você tenha uma consciência. Eu só aqui fiz bem assim, foi muito aqui sereno, uma abordagem positiva, né, assim, bem direta, para você saber do universo. E você
que está aí me ouvindo, que Deus te oriente e te conduza e que você seja pelo Espírito Santo tocado e que a presença de Deus faça valer em você a sua vontade soberana. Está aqui para fechar. Em todo tempo é preciso entender que os filhos, todos eles, são presente de Deus. E Ele nos dá graça, sabedoria e força para vivenciarmos os desafios desta vida. Afinal, temos a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é pai ou mãe, abençoe seus filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, para que eles sejam um canal, de bênçãos nesta terra até a volta do Senhor. Aceite como pais a sua missão de amá-los, instruí-los, discipliná-los e motivá-los. Seja um exemplo para que eles em seu viver diário. Que Deus lhe dê capacidade, sabedoria, fé, unção e graça, coragem e autoridade para criá-los nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu aqui falei com você de modo tão assim direto, de modo tão assim livre, solto, né? Assim, eu conheço muitos casais que adotaram. Não só adotaram crianças pequenas. Eu conheci uma com 8, outra com 10 anos, assim, dois irmãos. E a relação de carinho, de amor, de cuidado, assim, de fato é impressionante. Inclusive essa senhora que foi a minha coordenadora pedagógica na escola que eu trabalhei, até me encorajou também a entrar no processo, né, e para adotar uma criança. Enfim, não é uma coisa do outro mundo. O carinho, o amor se desenvolve. Passa a ouvir pessoas que adotaram crianças e como a relação de fato foi de amor e de realização, de completude, viu? Enfim, Deus te abençoe, que você tenha uma boa aula e que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém.